Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dolphincast. Hoje nós estamos com uma convidada muito interessante aqui, viu? Estou curiosa para saber o que ela faz. Paulo, fala aí pra gente. Eu acho que dispensa a apresentação, né? Bom, Martinha, né? Martinha aqui para os amigos, mas Os íntimos, pra mim ainda é Marta, Marta. Marta aí para o pessoal, a enfermeira Marta, né? RT da Arcanjos. Então, Marta, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho o que você faz, né? Fala um pouquinho essa equipe que você carrega aí no peito, né? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Opa, bora lá. Bom, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que estiver passando aí. Primeiramente, agradecer pelo convite, Hanna, Paulo, pessoal aí da UPS, do Instituto Dolphin, né? Pelo convite de estar participando aqui do podcast, pela parceria aí nesse projeto, nesse evento. Bom, eu sou enfermeira, especialista em urgência e emergência. E gestão de emergências também, né? Já atuo na área há 16 anos, sou servidora da Secretaria de Saúde, eh, trabalho em emergência desde o início e sou a responsável técnica pelo Grupo Arcanjos, né? Fazendo aí o controle de gestão, qualidade e auditoria aí do processo dessa equipe de emergência. Show de Bacana, hein? bola. Posso fazer a primeira? Claro, vai lá. Como é que você escolheu essa área? O que te atraiu para essa área? O que te chamou a atenção? Falou assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Bom, começa pela família, né? Minha família sempre trabalhou na saúde, né, dentro do hospital, então já nasci praticamente dentro do hospital de base, que é a minha base de referência como profissional. Lá foi uma grande escola para mim. Então, eu comecei muito precoce nessa área, eu escolhi fazer a formação ainda no ensino médio, porque eu tenho um nível técnico também em enfermagem. Então, eu comecei aos 16 anos de idade. Quando eu concluí o curso, eu já tinha passado no concurso. E aí foi quando eu comecei a faculdade, o nível superior, e a, e a trabalhar também, né? Então, eu trabalhei alguns anos na maior rede particular aí de hospitais privados aqui de Brasília, e logo em seguida assumi o concurso na saúde pública. Trabalhei 10 anos no hospital de base, no setor de urgência e emergência, né? Hashtag Viva o Politraumatizado, SUS. politraumatizado ali, cirurgia de emergência, né? Então, foi indo, foi uma escolha, assim, que veio de berço, está na saúde, mas a enfermagem em si foi no processo, foi na trajetória. Foi meio que levando assim, né? E foi escolhida, na verdade, né? Isso. Quase isso. Depois diz que a saúde não escolhe a gente, né? É A gente que verdade. escolhe. É verdade. Mas é bacana, Marta. Conta, assim, primeiro a gente tem que falar da nossa maior principal apoiadora, né? Sim, sim, vamos falar da UPS. Nossa faculdade que comprou nosso projeto, nossa ideia, né? Então, ups aí, cada dia mais up, né? Vindo aí com a gente. Na mesa, todo mundo é profissional da área da saúde. A gente tem a Hanna, que é professora, tem eu que sou professor. E aí a gente acaba falando assim que a saúde acaba escolhendo a gente mesmo, porque é muito bacana você se doar, você tá ali atuando em prol da vida alheia, né? Em prol de um benefício assim que você. Eu vou até falar numa licença poética aqui, né? Onde tinha um ponto final ali que poderia ser uma decisão entre a vida e a morte, e você vai lá e bota um ponto e vírgula no negócio, né? Então, assim, é muito, muito bacana. Você tem alguma história que marca você nesse tempo de profissão aí? Nossa, Paulo, são tantas. Mas tem sempre aquela É, que você conversa depois num churrasco, você te dá aquele orgulho, dá aquela
Dá aquela taquicardia quando você conta. Tem histórias, assim, bem significantes, né, fica na memória, não tem jeito. Então, como eu falei, né, o hospital de base, ele foi uma escola para mim durante todos esses anos. Cada plantão era algo novo, onde a gente sempre estava aprendendo alguma coisa. E hoje, sendo RT da Arcanjos, trabalhando na urgência e emergência no ambiente extra-hospitalar, né, tendo esse privilégio, eu consegui alcançar um objetivo que é ter a visão da urgência e emergência do extra ao intra, né. Então, assim, quando você está no intra-hospitalar, você recebe o paciente. E como que esse paciente chega até você? A gente não tem muito essa visão, a gente não tem muito esse raciocínio. E por muitas das vezes a gente que é do intra julga a galera do extra-hospitalar. "Ah, por que que o paciente não chegou assim? Por que que o paciente não chegou assado? Por que que não pegou um acesso? Por que não imobilizou?" Enfim. E aí hoje eu consigo muito ter essa visão, né, me especializei na área, então eu consigo ter essa junção dos 2, né, mas tem histórias bem relevantes, assim, da urgência e emergência que são meio pesadas, né, eu diria, mas teve uma criança que nós recebemos de aero lá no hospital e ela já subiu direto para a sala de cirurgia no centro cirúrgico, né, que ela tinha sido atacada por um porco numa fazenda, Nossa. né. O pai, dela, era caseiro, né, trabalhava nessa fazenda. A mãe estava ausente e o pai estava trabalhando e a criança tinha 2 anos e meio e estava ali brincando perto dos animais. E aí, aonde tinha os porcos, né, eram filhotes. E aí, Hum. quando a mãe se aproximou que viu o animal, né, extinto, então atacou a criança e aí ela chegou pra gente de aero, num tempo estimado de 2 horas e meia, e foi direto para o centro cirúrgico porque ela já chegou em choque, né, e infelizmente ela teve um dos membros inferiores já chegou amputado, né, chegou todo mordidozinho e teve que fazer a amputação mesmo, foi uma amputação traumática, mas que precisou ser corrigida no centro cirúrgico. E ela ficou aí por um bom tempo com a gente, né, em todo esse processo, né, de cirurgia e refaz cirurgia, então teve que colocar bolsa de colostomia, teve que refazer alguns trânsitos ali intestinais e tudo, porque afetou não só o membrozinho, mas também uma parte do intestino, do reto, então passou muitos meses na UTI pediátrica, né, ficou entubada durante muito tempo e foi se reabilitando. Depois ela foi visitar a gente num carrinho brinquedo, né, foi visitar a gente no centro cirúrgico num carrinho já em processo já de providenciar uma prótesezinha pra perna dela. Nossa, e Foi bem chocante. essa situação, assim, de criança deve ser muito, muito Criança é tenso, uma coisa né. que choca. Criança é bem Você sensível. falou que ela chegou de aéreo. Vamos deixar aí para as pessoas aí que não entendem, o que que seria chegar de aéreo? Chegar de aero é o serviço de resgate de urgência e emergência Hum. através de uma aeronave. Aí como É, é que geralmente aqui. funciona isso? Tem a retirada, e aí, né, ela é transportada para o hospital, como é que isso Nessa acontece? nessa situação em específico, né, era uma fazenda no interior de Minas Gerais, então não estava muito distante daqui. E lá o serviço médico é muito distante. E o serviço público, até acionar o tempo resposta, ela teria perdido a vida com certeza. E aí o responsável pela fazenda, né, que tem um valor social significativo, se eu não me engano, né, pela história, as informações que chegaram, ele tinha uma aeronave particular e tinha um médico também da família, que inclusive era anestesista, Nossa. e colocaram a criança na aeronave, seguiu com o médico até transportar aqui para o DF. Então nesse caso foi um transporte particular ali deles. Isso. Mas como é que seria isso numa situação, por exemplo, do transporte público, assim, né, público assim, do governo, né? Aqui em Brasília a gente tem o serviço do SAMU junto com o Corpo de Bombeiro, que é o GAVOP, né, Uhum. então todo o acionamento de urgência e emergência é feito através do 192. Então eles vão avaliar a situação, eles fazem a triagem ali dentro da regulação médica, então eles fazem a avaliação da situação.
Se for uma situação vermelha, considerada vermelha, né, de emergência, um paciente em parada cardiorrespiratória, por exemplo, eles acionam, além do suporte avançado, também o aeromédico. Legal. A gente podia falar dessas cores, né? Porque tem essa sequência de cores de classificação. Você pode falar um Isso. pouquinho Dá pra uma gente como é pincelada que aí pra é? gente, porque muitas pessoas elas não vão entender, É. né? Porque eu costumo dizer, principalmente nas nossas aulas, que na urgência e emergência você precisa ser rápido, assertivo e resolutivo. As pessoas Sim, não. E não dá pra ser nenhum nem outro somente. Então você tem que sim, ser os três de uma proporção ali Cirúrgica, né? 33% para cada um. Então, assim, conta um pouquinho dessa história, de como a gente avalia, se a gente chega numa cena, se a gente entende, porque muitas das pessoas não entendem isso lá fora, né? sim, sim. E aí até, como se a gente falar, a gente julga errado. As pessoas julgam errado. Ah, mas tinha um ali que tava mais ou menos, E não foi antes. tava. E tinha um outro que tava sangrando, mas tinha uma perspectiva de vida um pouco melhor. E aí você começa a falar assim, nossa, vamos lá. O que que a gente faz? Antes de entrar nas cores de classificação, né, todo serviço de urgência e emergência ele precisa de ter uma classificação que a gente chama de classificação de risco. E hoje a classificação de risco a gente tem 2 protocolos que a gente utiliza, que um é do Ministério da Saúde e o outro é o protocolo de Manchester, né. Então tem ali as cores são praticamente as mesmas, mas tem uma diferenciação entre uma e outro de acordo com o protocolo. Antes de entrar nas cores, que é algo muito técnico, né, eu diria que o importante, principalmente para a galera, para os estudantes, para as pessoas leigas, até aquelas que julgam erroneamente, o que é importante da gente saber é o que que é urgência e o que que é emergência. Quando a gente fala urgência e emergência, as pessoas às vezes têm um conceito que é a mesma coisa, ou o inverso, né, que a urgência é mais grave que a emergência. Então, a urgência é uma situação em que o paciente ele precisa de uma intervenção rápida, mas isso não coloca a vida dele em risco imediato, né. Já a emergência, o paciente ele está em risco iminente de vida. Então a gente classifica essas 2 nomenclaturas em laranja e vermelho, né, urgência laranja, vermelho emergência. Então vai depender de toda a avaliação dos profissionais envolvidos, né, na cena, no cenário, a avaliação da vítima, a avaliação da equipe completa com o médico para classificar e definir se é vermelho, se é urgência ou emergência, né. Uhum. E aí um exemplo para exemplificar, né, uma situação de hemorragia, né, e uma situação de PCR, que é o eu sempre falo que é um dos nossos piores cenários na emergência, é uma PCR que é uma parada cardiorrespiratória, comparada a uma situação de hemorragia, né. Se essa hemorragia, dependendo do local, ela tiver sido controlada, né, o paciente se torna urgente. Então ele não tem um risco imediato ali à vida, porque a situação está controlada, mas ele precisa ser encaminhado o quanto antes. Uhum. Não pode passar muitas horas. Agora um paciente parada cardiorrespiratória, né, ele precisa ali de um socorro imediato para poder reverter a situação. Legal. Essa classificação é mais ou menos aquela triagem também que acontece quando você chega no hospital? Isso, Que vem coloca a isso. pulseirinha, né? Sim. Essa O pessoal fala, classificação de nossa, risco que eu falei eu tô morrendo. A pessoa tá, às vezes, bateu o dedinho do pé, Sim, sim. né? acontece muito, é bem frequente. Eu E queria teve saber, algum você contou a situação da criança, eu queria saber se tem uma situação que você tem, assim, marcado de adulto, pode ser da Arcanjos mesmo, qual a situação que, assim, aconteceu diferenciada e que te marcou? bom, na Arcanjos a gente teve uma tá sendo cada vez mais frequente pra gente, graças a Deus, é onde a gente procura se capacitar e treinar, né, para fornecer o nosso melhor nos atendimentos. Mas teve uma situação marcante que não é muito comum de acontecer, né. A Arcanjos trabalha hoje nesse ramo de atendimento pré-hospitalar, e nós trabalhamos com entretenimento também, né, cobertura de eventos, Sim, né, sim, nós sim. fazemos a cobertura do serviço médico de urgência e emergência em eventos, principalmente eventos de grande proporção. E aí teve um evento, né, que não era de grande proporção, era um evento corporativo ali, né, simples que a gente classificaria, que eu poderia dizer assim, e a gente teve um paciente que ele
foi encontrado desacordado no chão, no estacionamento do local, né? Nós fomos acionados e ao chegar lá a equipe identificou a situação, né? Rebaixamento de nível de consciência, um pós-ictal depois de uma crise convulsiva, né? Que foram os relatos que nós recebemos ali antes da nossa abordagem e transferimos ele de imediatamente, né, para uma unidade hospitalar e chegando lá ele veio a apresentar uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Uhum. E aí a nossa equipe, né, em conjunto com o intra-hospitalar ficou, né, nessa primeira abordagem até formar o time completo e seguir com os protocolos necessários até o desfecho, mas infelizmente não foi dos melhores, não E foi foi o PCR esperado. mesmo. Foi uma parada cardiorrespiratória. É, Já PCR. era um senhor de idade, né, já tinha suas comorbidades, já estava fazendo acompanhamento, inclusive já tinha um procedimento previsto pra semana seguinte, mas tudo indica que foi um infarto agudo. Agora você me deixou com uma curiosidade. Quando vocês chegam com o paciente, né, dentro daquela preparação pré-hospitalar ali dentro da ambulância, né? Quando vocês, entregam o paciente para o hospital, vocês ainda acompanham esse paciente ou já fica responsável ali para o hospital? Como é S que isso funciona? Sim, então, sabe aquela visão dos 2 mundos que eu falei pra vocês no início, que Sim. eu acho interessante de ter? Sem querer julgar, lógico, nenhum outro tipo de serviço, nenhum serviço público, mas a gente que está no intra-hospitalar, que a gente recebe um paciente, às vezes a gente questiona algumas coisas, né, mas a nossa equipe, a gente sempre orienta que fique para dar todo o apoio necessário até a liberação da equipe. Uhum. Porque o que que acontece? Pode ser que muitas das vezes essa unidade hospitalar onde a gente vai estar transferindo esse paciente, pode estar com um contingente de RH, de pessoas, uma equipe, um pouco limitada, ou por conta da demanda do hospital, ou por qualquer outro motivo. Então, quando a gente chega com um paciente desse de emergência, né, é importante que a nossa equipe fique num primeiro momento para não só transferir os cuidados, mas para verificar se a gente pode ser útil e ajudar em mais alguma coisa, colaborar, né, até que se estabeleça ali minimamente e a equipe do intra-hospitalar possa liberar. Até Entendi. porque, para quem já trabalhou em sala vermelha, 2 minutos massageando é muito tempo, É muito Imagino. tempo. né? É Passa muito tempo. devagar, O passa muito, suor muito, descendo, muito escorrendo. devagar, né? Então, assim, eh, acontece bastante, isso é uma orientação muito bacana. Martinha, você falou pra gente uma questão de que vocês promovem a educação, né? Eu posso contar. Eu participei de uma simulação realística com eles que foi Foi super legal. show, foi muito show. Legal. Conta aí um pouquinho, como é que foi essa experiência por parte da equipe? Como é que se a galera curtiu? Como é que é esse ato de treinar para estar sempre ali com as habilidades, né? Para ter a esmerilidade de buscar e ser o mais assertivo possível numa Acho que a gente situação de pode começar emergência. explicando o que que é uma simulação realística, né? Ah, fala não, que vai ter workshop. Vamos explicar o que que é e depois você complementa, vai lá. A simulação realística é assim, ninguém sabe. Ninguém tá prevendo, não é nada programado, né. Então, assim, a gente tá ali dando um treinamento ou reúne a equipe ou faz um evento ali, um treinamento interno, por exemplo, e a gente inventa na hora uma simulação realística voltada para algum tipo de situação, só quem sabe são os responsáveis, organizadores envolvidos para poder direcionar, organizar a equipe, o restante, até mesmo entrando numa avaliação nossa técnica, né, para avaliar ali o manejo da equipe, se falha em alguma coisa, se tem algo que uma profissional específico precisa ser trabalhado, né. Uma habilidade específica, Isso. né? Mas simulação realística é para ser mais próximo do real possível, que ninguém saiba, que ninguém esteja prevendo que aquilo ali tá acontecendo, senão não é simulação realística, né, perde a Sim, graça, sim. né. Eu costumo dizer que simulação realística tem que dar taquicardia, Tem. sudorese, Tremor. tremor, Adrenalina, adrenalina, mão fria, bug, tela azul, às Sim. vezes, todo né? mundo batendo a cabeça. Todo mundo batendo a cabeça, Gritos. gritos.
Então, é tudo aquilo que envolve ali um ambiente imersivo para trazer a pessoa o mais próximo possível daquela situação, né? Então, cores, cheiros, textura, né? Maquiagem Não. realística, É, sangue ótimo. jorrando. Então, isso tudo é sensacional. E sabe o que que é interessante? Não é nem essa parte de você ter essa adrenalina toda envolvida numa simulação realística, mas o interessante é que toda vez que acontece, toda vez que a gente promove, né, uma simulação dessa, seja internamente ou externamente, aberto para o público, como a gente fez com a UPS, que foi bem legal, o interessante é que a gente consegue se autoavaliar como profissional. A gente consegue depois fazer um debriefing, que a gente fala em equipe, ou até mesmo sozinho, depois: "Nossa, mas eu poderia ter feito assim, mas não fiz, eu poderia ter feito assado, eu poderia ter sido melhor nisso aqui". Então é uma a simulação realística, como ela não é prevista, não é algo, né, não tem um roteiro definido, então é como se você tivesse realmente numa emergência e chegasse para você numa sala vermelha um paciente e você tivesse que agir, Uhum. né. Então, a gente trabalha muito em cima disso. Eu acho interessante da simulação realística, é porque sempre a gente ou não é que eu não digo pra galera que a gente falha e erra, mas a gente pode estar melhorando, a gente pode estar se aperfeiçoando em algum ponto específico que ainda seja uma fragilidade nossa como profissional tecnicamente, né. Identificar, né, as fraquezas. Isso, Acaba que dentro da simulação realística também é um lugar que você consegue ser o protagonista do seu ensino. Sim, Poxa, sim, eu com me certeza. testo, eu vejo se tá tudo certo. Poxa, mas eu podia ter melhorado naquilo. Ah, minha comunicação em alça fechada não foi tão boa, Sim. né? A minha habilidade, por exemplo, minha compressão torácica não tá efetiva. O que que pode minha acontecer? condição física não tá legal para aguentar É, 2 minutos de RCP, será é, que eu não preciso repensar alguns hábitos, né, é, Já pessoais? aconteceu alguma situação de vocês estarem socorrendo alguém e alguém da equipe se acidentar ou precisar de algum atendimento ao mesmo tempo ali? Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Graças a Deus ainda Não? não. Eu fico imaginando, né, às desmaiar. vezes vocês entram em situações, assim, que corre algum risco também, né, você vai Com salvar alguém certeza, e corre algum com risco. certeza. Pra gente que trabalha na urgência e emergência, toda situação ela é de risco, principalmente no ambiente extra-hospitalar, porque quando a gente está dentro do hospital, a gente tem um ambiente controlado, a gente diria, né. Então, para ter algum risco, por exemplo, alguém acessar o hospital, precisa passar pela portaria, pelo vigilante, enfim. No ambiente extra-hospitalar não, às vezes é um acidente que você pega em via pública, a equipe na ambulância indo para qualquer tipo de percurso, e tem que parar para prestar os primeiros socorros, então precisa ser avaliado a cena, precisa ser avaliado se tem segurança, se precisa de apoio, né, principalmente apoio dos órgãos de segurança, que é polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro ou o próprio Detran para fechar uma via ou algo do tipo, né. A gente nunca entra numa cena para socorrer uma vítima sem antes a nossa proteção, sem antes a nossa segurança, senão a gente se torna mais uma vítima. E Sim, 2 sim. vítimas, quem vai socorrer depois, né? É verdade. Então, assim, o protocolo de cena segura é a primeira coisa que você vê, você olha. E, assim, você falou uma coisa bem bacana, assim, né? Hoje a gente em Brasília, a gente tem uma malha rodoviária muito grande, né? E uma malha rodoviária onde a gente tem pistas que são perigosas. Eu falo que a minha escola de APH foi a BR-020, né? Eu aprendi muito ali, né? Tive a oportunidade de ver vários acidentes, parar para mexer. É, e como é que você acha que é a interação, né? Por exemplo, com os órgãos, com CBMDF, com Detran, Polícia Militar? Olha, não nunca tivemos, assim, nenhum problema significante que a gente pudesse entender como preocupante, sabe. Quando a gente está num deslocamento, por exemplo, que a gente encontra um acidente em via pública e a gente precisa parar para prestar os primeiros socorros, a gente faz todo o protocolo, né, de sinalizar a cena, primeiro a nossa segurança, a segurança da equipe, para depois a gente entrar no cenário e fazer ali o primeiro atendimento, né, estabilizar esse paciente e as pessoas que estão em volta, né, as pessoas que estão ali, eles automaticamente já liga para o serviço público, para o 192 ou para o 193, ou a nossa própria equipe faz isso,
e eles sempre deram todo o apoio necessário, sem nenhum tipo de objeção e nem dificuldades. Tem a pergunta ou posso fazer a minha? Pode fazer essa pergunta. Tá, é porque as minhas perguntas são nível Não. nível Eita. kids, Eu né? fico, eu fico aqui um pouco mais contido, porque eu quero contar várias histórias A também. minha dessa pergunta emergência. agora pode parecer meio idiota, mas tem gente que não sabe. Não, com certeza não. Pois é, acho que todo conhecimento é bem-vindo aqui. Qual que é a diferença de eu ligar para um 92 e eu para eu ligar para um 93? Essa pergunta é boa. É boa? Muito boa. É boa. Bom, basicamente, o Corpo de Bombeiro, ele é um serviço de resgate, né? Então, ele está muito voltado ali para o trauma, para extração veicular, um acidente de trânsito, né? Várias outras situações aí, resgate de pessoas, queda em altura, enfim. O SAMU, ele é muito um serviço clínico, né, de urgência e emergência clínico ali, onde tem uma equipe, né, com enfermagem, condutor, médico. O corpo de bombeiro geralmente tem os não sei ali a classificação deles, soldados nem nada, né, mas tem ali a Não, galera do geralmente condutor. bombeiro. Só que hoje em Brasília o serviço ele está integrado, né, o SAMU com o corpo de bombeiro. Então a gente pode ter numa viatura de resgate do bombeiro um profissional do SAMU, que é um profissional com formação na área da saúde, como vice-versa. A gente pode ter numa ambulância hoje do SAMU um profissional que geralmente é oficial, com uma formação na saúde também dentro da ambulância do SAMU. Então hoje esse serviço público ele está integrado, inclusive na regulação médica, né? A regulação, quando você liga para o 192 e para o 193, cai na mesma central de regulação. Então lá eles mesmos controlam Isso, e decidem quem vai ser enviado. exatamente. Legal. Todo mundo sabe da cena, né? Todo mundo fica ali, né? Vai te orientando da melhor forma possível. Legal. Outra pergunta que eu tenho, eu tô cheia de perguntas hoje, né? Bora. Não, mas urgência e emergência dá curiosidade. tá É um mesmo. mundo. Pois é, a minha curiosidade agora é saber o seguinte. Quando uma pessoa, por exemplo, tô numa área difícil, liguei lá para o serviço. E aí, vocês provavelmente devem ter um cálculo ali, né, de quem tá mais perto e tal. Mas se mesmo assim essa distância é um pouco longa, e aí tem que dar instruções para a pessoa. Como é que vocês lidam com isso? Se a pessoa tá, por exemplo, muito tensa por conta da situação, qual que é ali as atitudes que vocês tomam para tentar acalmar a pessoa, tentar dar alguma instrução para ela? Às vezes tem outra pessoa que também está precisando de algum atendimento mais rápido. Como é que vocês lidam com essa situação? Boa pergunta. Eu acredito que a situação de maior dificuldade não é para os profissionais que vão estar lá na ponta, que é aqueles que vão chegar e vão fazer parte da cena, mas sim aqueles que estão por trás do telefone, do acionamento. Por quê? Eh, você que está por trás do telefone, um operador de central de emergência, né, você recebe o acionamento por telefone e você trabalha com a gente trabalha com um questionário direcionado. São perguntas ali bem específicas voltadas para o ABCDE, avaliação primária, né, num primeiro momento, para a gente identificar se essa vítima ela está com risco iminente ou não, né, de morte. Então, se a gente identificar qualquer situação de risco, a nossa equipe ela vai ser disparada, obviamente, através do disparo do médico regulador, né, junto com o nosso enfermeiro da central. E enquanto a equipe está em deslocamento, o nosso operador permanece no telefone com essa pessoa, com esse solicitante do serviço, né? E vai passando todas as orientações necessárias de acordo com o que essa pessoa, né, o solicitante passar de informação para gente. E aí o que que é importante nessa ligação? Tanto o profissional de saúde que está do lado recebendo tá de um lado recebendo um acionamento e o solicitante manter a calma. É um controle emocional ali. A gente eu falo muito isso para nossa equipe, né, da central de operações, que precisa ter um controle emocional e a gente precisa ter a manha, né, a persuasão de poder estar acalmando a pessoa do outro lado. Por quê? Porque quem está do outro lado, às vezes, pode ser um filho que o pai está passando mal, ou pode ser a mãe onde o filho está passando mal. Então, quando a gente fala de família e tudo, a gente envolve o emocional. Não tem como a outra pessoa estar do outro lado tranquila
e você perguntando várias coisas Sim, e sim. algumas coisas até um pouco específicas que ela ali na hora não vai saber te informar. Mas é importante que o nosso operador tenha esse discernimento, né, essa calma, esse controle emocional para acalmar a primeira pessoa do outro lado. Se essa pessoa não tiver em condições e tiver mais alguém que possa estar no lugar dela no telefone, já nos auxilia, já contribui para que a gente consiga entender melhor a situação, porque não está sendo visual para a gente, né? A gente está coletando ali informações para a gente gerar um diagnóstico sindrômico que a gente fala, para a gente poder orientar da melhor forma possível. Porque eu imagino que deve ser terrível, assim, a pessoa tá completamente desesperada, É não desesperador. tem, né, não tem noção do que fazer e Assim, É tal, então desesperador. muito, muito. você conseguir conduzir a pessoa para fazer um atendimento, porque querendo ou não, cada segundo conta, né. Conta. Tempo é vida, Então, né? se já tá lá, já consegue fazer alguma coisa, já é um adiantamento muito gigante para Sim, vocês, né. sim. Martinha, uma coisa que a gente queria saber aqui é qual a importância, principalmente, de estimular essa cultura da urgência e emergência, né? A gente vê que em outros países a gente tem uma cultura um pouco melhor disso, né? Por exemplo, no ensino fundamental já se fala, Hum. por exemplo, de manobra de desobstrução de via aérea Via por corpo aérea. estranho. Então, você vê isso, por exemplo, nos Estados Unidos é bem difundido. Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa preocupação. As pessoas não sabem. Você vai fazer um primeiro socorros lá no primeiro semestre da faculdade, Às vezes nem faz. às vezes, mas se você fizer engenharia não vai fazer também, Pois é. né? Às vezes não tem na É. grade. Então, assim, mas a gente tem ali um pré-requisito para conseguir aí a carteira de motorista, né? A questão da aula de primeiros socorros. Mas vamos lá. Primeiros socorros, tudo aquilo que a gente faz, né, de forma e é muito decisivo, a gente sabe disso, a gente que Sim. é emergencista, a gente sabe disso. Qual é essa importância da gente entender esse quadro, a gente entender o que está acontecendo e a gente conseguir passar isso também de forma objetiva, né, para o regulador. Você acha que tem muita importância, não tem importância? Bom, eu acredito que a urgência e emergência ela é um mundo, né, é uma gama de assuntos que a gente pode abordar, estudar, treinar e se aperfeiçoar, né, em diversos sentidos, tanto no ambiente extra como no intra. O que eu acredito que é falho é a informação para a sociedade, para a população e uma informação que qualquer pessoa leiga consegue ter, treinar ou pelo menos ter ali o caminho, né, para dar um pontapé inicial para poder salvar uma vida. Então, quando você falou sobre isso, eu lembro muito do suporte básico de vida e os passos para salvar uma vida, que é o que qualquer pessoa leiga hoje, que tiver a informação, ela consegue, eh, ter uma conduta e promover ali um suporte básico até a chegada de um serviço especializado. Então, o que eu acredito que ainda é falho, eh, por diversas partes, né. Quem procura muito estudar urgência e emergência são de fato os profissionais e aqueles que têm a adrenalina do APH, da urgência e emergência correndo na veia. Mas isso para a sociedade, para a população ainda é fragilizado. Então, hoje, quando a gente fala de suporte básico de vida, a gente leva informação e a gente treina, alunos profissionais para que multiplique esse aprendizado, esse conhecimento para os de casa, pelo menos, que você já consegue alcançar ali um número significativo de pessoas para poder agir numa situação de emergência. E eu sempre falo também, quando eu faço treinamento, que o que é interessante da gente multiplicar esse conhecimento é que às vezes pode ser eu no mal súbito, e o meu marido, ou o meu pai, ou a minha mãe, ter conhecimento mínimo para poder salvar a minha vida, se for o Sim. caso, né. Então até criança hoje pequenininha, se ela for bem orientada, com informações simples ali, ela consegue pelo menos pedir ajuda, pedir um socorro e poder esse atendimento, né, chegar a uma equipe especializada o quanto antes.
Nossa, eu tenho uma história muito clara dessa diferença, que aconteceu comigo mesmo. Por exemplo, eu estava em Londres, e aí eu estava ficando num hostel, porque eu ainda era estudante, ainda estava, né, na pindaíba, estava mentira, ainda hoje ainda fico em hostel, mas vamos lá. Uhum. Estava nesse quarto, dividindo ali com mais 12 pessoas, tinha muita gente no meu quarto, e eu tinha acabado, era a minha primeira noite ali. E aí eu estava dormindo normal, e de repente acordei com um barulho ensurdecedor de um alarme, né. E aí mas assim, eu, né, com toda a minha calma, falei: "Uai, que tá acontecendo?" E fui acordando lentamente. Aí eu Se tivesse pegando observei fogo, ela tava na. exatamente, exatamente isso. E aí quando eu olhei pra baixo, que eu estava no beliche, assim, acima, eu vi todo mundo saindo, o povo nem de pijama mesmo, pegava celular, carteira e saía, tipo, e todo mundo caladinho, seguindo a fila, assim, sem gritaria, sem nada. E provavelmente eu era a única brasileira do local, porque assim, todo mundo muito calmo, sabia exatamente o que fazer. E assim, pessoas de diferentes lugares, né? Muito provavelmente ali, maioria da Europa. E assim, isso pra mim ficou muito forte na minha mente, porque assim, cara, eu nunca tive esse treinamento. Nunca tocou um alarme de incêndio pra eu saber o que fazer, pra eu sair Sim, correndo. E sim. com certeza a gente vê isso, por exemplo, em filme e tal, sempre tem esses treinamentos, né? O dia de treinamento e tal. Então isso pra mim ficou muito marcado por isso. E depois disso, né, que eu fui estudar mais, entender mais as coisas, mas ficou marcado na minha mente justamente isso. Como a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe. Então isso é muito, muito forte. Como a gente precisa disseminar esse conhecimento e fazer com que as pessoas enxerguem mais e mais a questão qualquer tipo de socorro, né? Precisa. E eu acredito que é a nossa missão, né? A missão começa aqui por nós que somos profissionais formados, especialistas aí que trabalham na área. A responsabilidade é nossa, enquanto não só a ética profissional, mas também disseminar e compartilhar esses conhecimentos a todos os níveis possíveis, né? Porque precisa partir de algum ponto. E aí que parta de quem está ali na ativa, de quem está com a mão na massa e consiga promover junto com, né, o projeto que vocês estão fazendo, o simpósio é um caminho, né, é uma Exatamente. forma de levar conhecimento, de Hum. compartilhar com as pessoas em conjunto com a UPES, né, então a gente consegue alcançar os alunos, né, talvez até disseminar ali aquela vontadezinha de atuar na urgência e emergência nessa adrenalina, e todos os profissionais também, uma equipe multiprofissional envolvida, né, em relação a isso, o Instituto Dolphy, que são fisioterapeutas aí, então, é disseminar cada vez mais o conhecimento e levar isso para a sociedade, divulgar, né, colocar nas redes sociais para que, a gente consiga alcançar um número a gente consiga alcançar um número significante de pessoas, né. É. É, Outro pontinho que eu queria mas aí ela apontar, já contou. Ela já contou do simpósio. mas ela tem que contar mesmo. Ela já contou do simpósio. É, Falou sobre o o Foi mal. simpósio. simpósio. Falou sobre o simpósio. A gente vai ter que falar aqui Vamos falar agora. do simpósio, A não então. ser que você queira fazer uma ansiedade com o pessoal. Mas Não, sem falei, mas tá ansiedade. aqui, ó. Ansiedade foi o primeiro episódio. O segundo todo mundo já sabe. Vamos lá. Ué, Arcanjos vai estar participando com a gente aí, né, no simpósio, grande parceira no com a Vital gente. Summit. E fala um pouquinho aí pra gente. O que vocês vão fazer aqui no nosso simpósio, né? Eles vão entregar um workshop. Qual workshop aí que vocês vão entregar pra gente no Vital Summit? Bom, tá previsto a gente entregar aí um workshop, né, voltado para atendimento avançado, paciente crítico, né, então tem aí uma programação bem bacana que a galera tá fazendo aí por trás. Então a gente vai estar envolvendo aí as nossas equipes, nossas unidades. Vai ter prática? Tem que ter, Vai ter tem que sirene? ter. Vai ter sirene? Vai ter gritaria? Ai, Vai ter o que tiver direito. Legal. Qual que é a importância desse workshop para justamente o que a gente estava falando aqui? Qual que é a importância dele no nosso meio aqui de saúde, enfim? A importância é fortalecer, né, a parte teórica dos protocolos existentes hoje. A gente segue alguns, né, bem conhecidos aí, como o da ARRA, e como profissionais a gente precisa estar sempre se atualizando nessa área, né, porque
Nossa ACLS, por exemplo, que é o suporte avançado à vida, a gente precisa estar se atualizando a cada 2 anos. Então, esse simpósio, esses workshops são interessantes para a gente trazer o que tem de diferente, o que tem de novo nessas literaturas, né, nessas referências científicas, para a gente ver o que a gente pode mudar e alterar, dentro da nossa prática, né, dentro da nossa prática técnica em relação à assistência ao paciente. Maravilha. Então não é só pegar o diploma, ir pra casa e falar assim: "Mãe, Não, não. tá tudo certo aqui, ó, sou Olha o que eu ganhei no sou simpósio. enfermeira, sou enfermeira aqui, eu sou, né, sou médico, sou fisioterapeuta, sou nutricionista". Não, não, Não tem é que só isso. continuar, os estudos Então, assim, continuam. então, assim, o profissional da área da saúde é aquele cara que constantemente ele tá se atualizando? É o ideal, né. Você como gestora, você vê muito isso? Não só como gestora, mas também compartilhando o trabalho com colegas, né, que estão ali do nosso lado, principalmente no serviço público, né. O serviço público, não é falando mal não, gente, porque eu trabalho e eu amo, mas a gente sabe que tem muitos profissionais que se acomodam, né, ao longo do tempo. Por diversos motivos, ou porque fazem escolhas diferentes, não é uma carreira que quer seguir, mas está ali porque é o trabalho, né. Tem uma certa Tem uma estabilidade. certa estabilidade e alguns, não são todos, a gente não pode generalizar, porque tem muitos profissionais, muitos colegas também que estão numa busca constante, né. Tem interesse, vai atrás, tem proatividade, mas infelizmente tem alguns que se acomodam, Sim. né. Então eu diria que esses fica para trás. E a gente está colocando em risco a assistência para o nosso paciente, que pode ser minha mãe, pode ser o seu pai, né. E a gente como profissional, eu pelo menos tenho essa consciência que eu vou procurar me aperfeiçoar e estudar, é uma constância para poder proporcionar o melhor para essa vítima, para esse paciente, que pode ser a minha mãe dentro da ambulância, pode ser a minha mãe dentro de um hospital, num leito, precisando de uma Sim, sim. assistência e, né, se deparar com um profissional mediano, eu Desqualificado, né. diria, né, então a gente precisa estar nessa busca constante. Né. E qual que é o passo a passo, por exemplo, formei, né, qual que é o passo a passo para eu me tornar uma socorrista, trabalhar dentro da ambulância? Qual a área que eu preciso estar formada? Qual que é a área da saúde? Como é que funciona isso? Bom, para falar sobre isso, eu vou falar sobre a tripulação de um serviço de ambulância, né, como que a portaria 2048 do Ministério da Saúde, o que que ela exige de capacitação dos profissionais, né. Então, a gente tem o suporte básico de vida e a gente tem o suporte avançado de vida, né. No suporte básico, o profissional de enfermagem, ele precisa ter um nível técnico e precisa ter algumas capacitações na área, como o próprio suporte básico de vida, o curso, né, ou o BLS, e um curso de atendimento pré-hospitalar. Para o condutor socorrista, ele precisa ter a CNH, carteira tipo D, para poder dirigir um carro maior do que o convencional, precisa ter o curso de CVE, que é um curso de condutor de veículos de emergência, tem que ter o toxicológico hoje, que está sendo exigido, né. E também ter curso de capacitação e suporte básico de vida e de atendimento pré-hospitalar, de APH que a gente fala, né. Uhum. Já no suporte avançado, a gente tem o profissional de enfermagem, que é enfermeiro, nível superior, então ele tem que ter a graduação no, né, de enfermagem, tem que ter ali, se tiver uma pós-graduação é interessantíssimo, mas se tiver também um curso de suporte avançado, que a gente tem mais conhecidamente aí o ACLS, e um de APH também, são requisitos que a própria portaria exige. E além do condutor já falado, a gente tem o médico, né, tem o médico dentro da ambulância que também segue algumas exigências em relação à portaria 2048. Então não é qualquer área de saúde que pode. Não, não é qualquer área de saúde que pode. Quais são as áreas aí, especificamente enfermagem, medicina, Enfermagem, medicina e o condutor, né, condutor, né? de nível técnico, que ele é socorrista, né, condutor/socorrista. A gente tem hoje também, né, a gente tem muito profissional, fisioterapeuta atuante no serviço de urgência e emergência no APH, a gente tem psicólogos,
O serviço público hoje é uma referência nisso, porque a gente tem unidades de saúde mental, a gente tem unidades pediátricas de suporte avançado, né, na pediatria. Então, esses profissionais também têm as suas exigências de capacitação, todas elas voltadas para urgência e emergência ou unidade de terapia intensiva. Maravilha. Paulo, você tem mais alguma pergunta, Paulo? Não. Conta aí mais coisa pra gente. Nossa, mas eu tô metralhando com Não, você pergunta tá. aqui. É porque assim, eu acabo vivendo o que a Marta O vive. Paulo sabe todas as É. respostas, por isso que ele Então, não tá assim, eu perguntando. tô me contendo aqui. Da ambulância sala vermelha. Pois É, é. sala vermelha, ambulância, Eu queria. UTI, aero. Tudo aqui. E assim, é claro que eu não posso me empolgar demais, né? Pode, claro que pode. Oxe. Olha, chega, rupeia. Eu queria agradecer a UPS mais uma vez pelo espaço aqui concedido e por ser o grande apoiador aí do Vital Summit. A UPS ela abraçou aqui a nossa causa e nós somos muito gratos por isso, por essa parceria certeza. gigantesca. Eu queria que você contasse um pouquinho também da Arcanjos, como é que surgiu, como é que você chegou na Arcanjos, como é que você evoluiu para o cargo que você está hoje dentro da Arcanjos. Me conta um pouquinho aí dessa história. Bom, vou falar um pouquinho da Arcanjos, né? Arcanjos Life hoje é um serviço privado de atendimento pré-hospitalar, né? De respostas rápidas às emergências. Nós trabalhamos em diversas vertentes nesse ramo, então a gente trabalha com remoções, transporte interhospitalares, a gente trabalha com área protegida, cobertura de área protegida. Trabalhamos com o nosso plano Arcanjos, que é um plano de urgência e emergência, diferente de um plano de saúde, né? É um plano de urgência e emergência, onde a gente tem nossos beneficiários, que ao invés de ligar para o 192, liga para o nosso 0800. E a gente tem o serviço integrado com a equipe de brigada, que são bombeiros civis, né? Primeira resposta também às emergências. E trabalhamos também com a cobertura de eventos no mundo do entretenimento, com a cobertura do serviço de urgência e emergência integrado, inclusive, que é a brigada mais o serviço médico. Como é que é essa cobertura aí do Liga Direto pro 0800? Como é que faz parte desse grupo especial aí? Bom, o nosso plano Arcanjos você tem atendimento 24 horas de urgência e emergência, ilimitado, né? Você pode ter o plano individual, familiar ou empresarial, né? Você pode ter dependentes também, inclusive. Então, qualquer tipo de situação de urgência e emergência que você sofra ou que um familiar seu beneficiário aconteça alguma situação, só ligar para o nosso 0800 e a nossa equipe com a nossa central de operações de emergência está à disposição para ajudar. Então já é um atendimento exclusivo ali. Atendimento exclusivo de urgência e emergência. A gente Maravilha. sabe que hoje o serviço público, né, tem uma alta demanda, né? O serviço público existe uma alta demanda e a gente sabe da fragilidade do serviço público em relação a isso. E a gente tem hoje esse plano para aquelas pessoas que têm o interesse de ter um atendimento ali rápido, preciso e no valor especial, né? É um valor aí de uma pizza, né? Um valor de Netflix que a gente fala, então tem todos os benefícios necessários. Nossa equipe é acionada e é direcionada à residência, um exemplo, né? E o nosso objetivo é resolver a situação no local. Caso seja preciso fazer a remoção está inclusa para uma unidade hospitalar. Entendi. Então o foco é resolver O ali. foco é resolver no local. Entendi. Maravilha. Show de Eu não bola. sabia que tinha essa opção, não. Olha. Tem, E inclusive, onde que o pessoal pode ficar sabendo de tudo isso, Marta? tem o site da Arcanjos, né? Inclusive, a gente vai deixar a descrição aí depois. www.arcanjoslife.com.br. Lá tem todos os planos, valores, né? Tem um linkzinho lá bem específico, então tem todas as especificações lá, além da galera também poder conhecer aí a empresa um pouquinho, qual que é a nossa cultura e os números que a gente apresenta aí de atendimentos. Show Maravilha. de bola. Quantas viaturas vocês têm hoje em dia? Hoje a gente tem uma frota de 10 ambulâncias. 10 ambulâncias. 10 ambulâncias, todas de suporte avançado, né? Que a gente trabalha em diversas modalidades, dependendo das nossas demandas.
Legal. Muito show de bola, gostei. Gostei de conhecer vocês. Ótimo. Não, eu gostei que a gente conseguiu trazer eles como parceiros do evento. Exatamente, melhor ainda. Você tem Excepcional. noção Melhor ainda, melhor ainda. que a Muito agenda desse bom. povo é tudo cheia, só... Gente, o que tem de gente se quebrando por aí, Paulo, não é brincadeira não, o povo tem que trabalhar. Ainda mais no período da chuva, né? Pelo amor de Deus. É verdade, essa é uma outra curiosidade, assim, qual época do ano assim, é mais caótico a questão de atendimento, assim, pra vocês? Tem um pico? Como é que é? Olha, Carnaval? depende do que a gente vai falar, né? Se a gente for falar de evento, a gente tem o ano todo a gente tem evento, né? Então, a gente tem aqueles picos, aqueles meses que são sazonais, que é mais precisamente ali no período de férias, que a galera viaja, sai de Brasília, né? Se ausenta ali por um período, férias escolares e tudo. Então a gente entra no período sazonal em relação aos eventos, mas depois que tudo isso passa, é o ano inteiro Mesma intensidade, com a assim. mesma intensidade. Legal. Mais Onde alguma é que eu deixo meu pergunta? currículo? Quê? Onde é que eu deixo Entrega meu pra currículo? ela. Lá no site, trabalhe conosco. Lá na aba, trabalhe conosco. Isso. É, e assim, eu acho bem bacana, né? Desde já agradeço o convite, agradeço Ter aceitado o ter convite. aceitado o convite, né? De estar aqui com a gente, de estar nesse projeto, cabeçando aqui junto com a gente essa questão da promoção da educação, né? A promoção ali de Conhecimento mesmo. conhecimento, que a gente preza sempre por isso, né? É, Que até porque o nosso foco aqui é transmitir informação, seja para estudantes da área da saúde ou pessoas de outras áreas também, né? às vezes até Sim. aquela pessoa que tá ali no terceiro ano, não sabe o que vai fazer da É, vida, exatamente. né? Olhou e falou assim, poxa, vou vestir um macacão super legal, vou Bonito, andar de macacão bonito. ambulância, É. vou fazer não sei o quê, vou ali, isso é legal, deixa aqui, deixa eu entrar, deixa eu conhecer um pouquinho, né? Eu acho que é assim que a gente vai conhecendo as coisas na vida e elas vão se mostrando pra gente, né? Eu costumo brincar que não é a gente não escolhe a saúde, é a saúde que escolhe a gente. É a Mas ela dá missão, né? sinais, Missão. né? Ela dá sinais, ó. Isso que é legal. Às vezes você quer Sim. fugir, mas ela te pega lá na frente. Exatamente. Então, Mas assim, que bom que você esteve aqui hoje com a gente. Gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceitado mesmo, ter contado as histórias. Adorei conhecer, de verdade. Opa. Me gerou muita curiosidade. Aposto que também o pessoal de casa que está assistindo aí também ficou bastante curioso. Inclusive, se vocês tiverem alguma pergunta, tem como você responder o pessoal no Instagram, alguma Tem, coisa assim? claro, a gente está à disposição, com certeza. Qual que seria o Instagram da Arcanjos lá para o pessoal seguir? É @arcanjoslife. Arcanjos Life. Então, se vocês têm algum outro tipo aí de curiosidade, sigam Arcanjos, como é que é? Arcanjos Life. o Arcanjos famoso Life, né? curte, comenta e compartilha. Compartilha, isso. Exatamente. Inclusive, vocês podem ver lá a última simulação realista que Arcanjo promoveu junto com a gente. Foi muito legal. Foi muito aqui na bacana. UFS Foi lá também, na né? UPS. Lá UPS, no, na unidade no outro Planaltina, no Campus campus. 2. Pois é. Isso. Então, eu Teve já cavalinho de recomendei esse pau. vídeo no episódio passado. Eu vou recomendar de novo, porque esse vídeo ficou bombado nas redes sociais. Ficou O ótimo. pessoal ficou louco. Teve o cavalinho de pau ali do Paulo, que ele deu no meio da rua. Ficou ótimo. Teve sangue, Foi legal esse Foi vídeo, bem viu? bacana. Inclusive, está em todas as redes aí. Tá na Arcanjos também esse vídeo? Tá também. Tá, Tá ó, tá também. na Arcanjos, tá na UPS, tá no Instituto. Então, em algum lugar vocês vão achar esse vídeo. Tá muito bom. Eu que gostaria de agradecer o convite, né, e a parceria, né? Acredito que a ideia da parceria é essa, né? É juntar uma instituição de ensino junto com o Instituto Dolphy, que também não deixa de ser, né? Trazendo mais equipes envolvidas no processo e multiprofissional, não só enfermagem, não só médico, que geralmente a gente destaca muito só para esses profissionais, né? E a ideia, o objetivo é compartilhar mesmo conhecimento, é levar essa energia, essa fascinação pelo mundo da urgência e emergência, porque só quem vive sabe e só quem vive tem a certeza de que quer continuar na área, porque às vezes não é algo que a pessoa é o mundo dela, né? É a Não, praia sim, dela. sim. Coisa não. Então tem que gostar mesmo, tem que gostar de estudar também.
E aí eu acredito que o simpósio, né, vai trazer essa oportunidade para todo mundo e, inclusive, para nós, né? Somos profissionais aí, estamos na Exatamente. área, prontos 24 horas por dia, mas a gente necessita de estar constantemente estudando. E quando a gente compartilha, a gente aprende mais, né? Ah, com É certeza. verdade. Eu vou fazer uma última pergunta, pode? Eu tô muito curiosa. Vamos lá, eu tenho um amigo que ele chama Paulo, sabe? Paulo, ele está sempre alerta. Qualquer coisinha que acontece, ele olha. Você também tem isso? Você tá sempre alerta por conta da profissão, por conta do seu dia a dia? Você também tá toda hora ligada no que tá acontecendo à sua volta? Eu acho que eu tenho até problemas em relação a isso. Eu acho que eu sofro por antecedência, eu diria. E isso é real, sabe? Quando a gente trabalha na urgência e emergência, além de ter que estar pronto para qualquer coisa que aconteça, a gente tenta prever o que tá para acontecer. Isso eu volto muito essa visão para a urgência e emergência do intra, né? A gente, por exemplo, diferente de pegar uma PCR em via pública, no extra-hospitalar, no intra, quando a gente já está com um paciente ali no ambiente controlado, a gente consegue identificar sinais de que ele vai parar. Então a gente precisa prever a situação. A gente não é pego de surpresa no intra-hospitalar, porque o paciente já está assistido, ele já está sob a nossa visão. Tá monitorado, Então né? a gente fica ali, é isso, não é isso, é aquilo, não Tá é, vamos. bradicardizando. É. Olha a tacardia. Vai entrar em FV. Tá em choque, vai chocar, né? Então, assim, a gente trabalha de fato com isso, a própria profissão, a própria área exige isso da gente. E eu acho super interessante ter essa visão de futuro que eu falo, que é você prever, você se anteceder a uma situação, não só para você saber o que fazer, mas para você estar pronto, você ter um plano A, um plano B e um plano C. Já tudo E automático ali. isso. E aí, quando eu falo sobre isso, a gente fala muito sobre logística, operação, e isso é uma coisa de louco, né? Então a gente precisa, profissionais dessa área, ter realmente uma visão um pouco mais à frente. Falando pessoalmente, isso traz uma certa ansiedade, um certo estresse, eu diria, né? Mas Sim. isso é gostoso. Eu diria que é gostoso viver isso. Viu? Eu Maravilha. sou a pessoa Não mais é um normal que problema amanhece. seu, né, Paulo? É Não é da profissão, exclusivo. é da profissão. Então, vamos encerrando por hoje. Eu acho que a gente chega aí. Muito obrigado, tá, Marta? Obrigado por fazer parte desse projeto, por fazer parte desse movimento, né, de De aceitar. esclarecimento, de aceitar, né, trazer aí sua experiência, sua história, a história da Arcanjos, que é uma equipe sensacional. Então, muito obrigado. Um grande abraço aí pro pessoal de casa, né? Exatamente. Agradecer aí a UPS. E outro detalhe, gente, tem aqui embaixo o link de inscrição para o workshop. Então, não deixe de se inscrever, é uma oportunidade aí maravilhosa. Por quê? Porque você vai estar entrando em contato, né? Um contato prático, um contato que você precisa colocar a mão na massa. Então, não deixem de se inscrever. O nosso simpósio, né? O Vital Summit, ele quer realmente que vocês o objetivo é colocar a mão na massa, é aprender, é entender o porquê. Então, não deixem de se inscrever. Então a gente vai Vai ter ser- simulação realística, a gente vai ter workshop legal. Não a gente- pode contar que vai ter simulação realística. Lembra o que ela falou? É Não, surpresa. mas ninguém sabe o cenário. Vai ter Ninguém vai simulação. saber. Não tem Não, eles simulação. vão saber que vai ter simulação, mas ninguém sabe o cenário. É surpresa, não pode contar. É O cenário surpresa. tá montado, com requintes. De Né? muita. A gente vai colocar energia nesse negócio. Vamos fazer Vamos. acontecer. Então, Aqui a obrigada, escola UPS. Wolf Maia é pouco pra gente, né? Não, isso não chega nem aos nossos pés. Então, obrigada, gente. Siga Arcanjos no Instagram, siga o Instituto, siga o Vital Summit, @Vital Summit 2025. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigadão. Siga a UPS também, né? Nossa Siga a faculdade. UPS, óbvio. Siga a UPS Tá. também no Instagram, Porque UPS Enfermagem. tudo que a gente tá compartilhando aqui vai pra todas as redes sociais. Então, pessoal, faz parte desse movimento, vai ser super legal. E se inscreve no canal também, pelo amor de Deus, né? Por favor. Bom, eu agradeço mais uma vez, né? E nossa equipe aí vai estar contribuindo, somando e colaborando para esse evento, para fazer algo diferenciado e
fascinados por fazer acontecer, a gente diria, né? Então, galera, vem pro Vital Summit, a gente tá esperando vocês. Show de bola.